Seja bem-vindo, caro aventureiro, ao podcast da Game Book Guild, um podcast sobre literatura interativa, livros, jogos e escolhas que realmente importam. Aqui, tu não segues o caminho, és tu que o escolhes. Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um episódio deste podcast da Game Book Guild, um podcast sobre literatura interativa, livros, jogos e escolhas que realmente importam. E este é um episódio muito especial, e mais uma vez eu digo isto de todos os episódios, porque todos os episódios que nós fazemos são especiais, mas neste episódio nós iniciamos algo que eu posso considerar uma rúbrica em que trazemos convidados, membros da comunidade que cresceram com livros-jogos, e alguns que são colecionadores, outros que fazem disto vida, que são escritores, autores de livros-jogos, grandes entusiastas, e que é sempre muito interessante nós trazemos para este canal para nos passarem o seu conhecimento e as suas experiências. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu terei que apresentar aqui primeiro o meu co-anfitrião, o Jonathan Almeida, a quem eu peço que se apresente aqui ao nosso povo. Buenas, como estão? Boa tarde para você, boa noite, boa madrugada, bom entardecer para você que está aí com seu pet no colo, para você que agora há pouco colocou as suas roupas na máquina de lavar, para você que está de camiseta branca, e veja bem, se você está de camiseta branca com seu pet no colo e acabou de colocar roupas na máquina de lavar, você deve estar bem assustado. Eu só estou um terço assustado porque acertaste na cor do polo que eu estou a utilizar. O meu pet esteve no meu colo esta manhã e eu não tenho jeito para colocar a roupa a lavar, portanto não dava muito. Portanto, acertaste só um terço dessa tua adivinha. E, a little bit scary. Sim, um bocadinho. E agora nós vamos aqui apresentar o nosso convidado deste episódio do podcast da Game Book Guild. Ele é um grande entusiasta dos livros-jogos, tanto que já escreveu um número bastante considerado deles ao longo da sua vida. Ele é Athos Beuren, autor de livros-jogos do Brasil, a quem eu peço que se apresente. E Athos, mais uma vez, como já falámos antes de gravarmos este episódio, muito obrigado por teres aceitado aqui este convite para estares aqui neste episódio do podcast. Pessoal, muito obrigado pelo convite. É certamente uma honra e uma grande alegria poder participar com vocês aqui do Game Book Guild, né? Um podcast aí que fala sobre coisas que a gente ama, RPG, livro-jogo, aventura, né? E com entusiastas aí que eu sei que respiram isso no seu dia a dia também, né? Seja de uma maneira ligada ao seu hobby, à sua profissão, mas, né, que mergulham nesse universo e que sabem valorizar isso, conseguem enxergar dentro desse universo aí tanta coisa legal que isso pode trazer pra gente, né? Falando aí de entretenimento, de educação, de leitura, de formação, né, de jovens e crianças. Então, pessoal, poxa, baita oportunidade aí de a gente poder trocar uma ideia muito legal sobre esse universo aí que, né, só tem coisas boas pra gente. Ótimo, que disseste muito bem. Este é um grande universo de muitas possibilidades. É um universo que traz muita alegria e certamente tu, como autor que já percorreu bastante, já calcorreou bastante os caminhos aí do Brasil em escolas e em eventos, em feiras do livro, certamente verás, já terás visto muito essa alegria, ou se calhar ver a paixão pelos livros-jogos e pelo RPG surgir nas mentes mais novas. Eu diria que se calhar notaste isso inúmeras vezes e se calhar é por isso mesmo que continuas a fazer o que fazes. Não, demais. Eu vejo isso com frequência, e uma das coisas que mais me alegra é que não é a primeira vez que eu estou vendo isso, porque quando eu vejo uma criança pegando um livro-jogo, sabe, uma pessoa pela primeira vez conhecendo um livro interativo, onde ela se coloca no papel do herói, do protagonista, onde ela tem a liberdade de fazer escolhas e decidir como a história continua, eu lembro
de quando isso aconteceu comigo. Isso reflete um pouco da minha própria história, porque eu fui conhecer a RPG através do Fighting Fantasy, do Aventuras Fantásticas, da coleção do Steve Jackson, do Ian Livingstone, também quando eu era criança, né? E isso acabou, na verdade, mudando a minha vida. Né? Hoje eu dedico a maior parte do meu tempo para a literatura, trabalhando, né, com a produção, com a escrita, publicação de livros, jogos, né? Eu escrevo um pouquinho de outras coisas também, mas, né, a maior parte do meu trabalho é toda voltada para a produção de livros, jogos. Isso aí é uma coisa que começou lá na infância, quando eu peguei pela primeira vez na minha mão o Feiticeiro da Montanha de Fogo. Então, sempre que eu vejo novos leitores com esses livros na mão, né, tendo contato pela primeira vez com o livro-jogo, nossa, é uma alegria imensa, porque eu sei o quanto isso pode mudar a vida de alguém, o quanto isso acrescenta, sabe, a vida de alguém, o quanto isso permite que a gente conheça novos universos, que a gente mergulhe na leitura, que a gente faça novos amigos para compartilhar esse hobby, e o quanto isso, até dentro de outras áreas aí, pode ser utilizado para nos engrandecer como seres humanos, sabe? Então, cara, é uma alegria imensa, assim. E hoje, inclusive, eu tenho... até pulando um pouquinho, né, o nosso assunto, assim, mas aproveitando para trazer nesse momento, eu tenho um projeto até onde eu tenho convidado novos autores para publicar as suas histórias, né? É um projeto sobre o qual eu posso falar um pouquinho mais depois, mas onde hoje eu estou trazendo e tentando reproduzir esse ambiente que eu tive, né, na infância com outras crianças, né, trazendo assim uma oportunidade de publicação para autores mirins. Né? Então, cara, com certeza assim, é muito legal, é um universo que eu amo demais, é um universo que muito me alegra, especialmente quando a gente tem essa oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas, sabe? Seja aqui num podcast, seja conversando com alunos nas suas escolas, com público numa feira do livro, sabe? Autografando um livro que tu vê que a pessoa tá guardando com carinho, ou que já tá todo amassado de tanto ela, né, ir e voltar pelas páginas ali, tomando decisões e tentando chegar com sucesso ao final da aventura. Maravilha. Eu posso dizer que eu senti a paixão todas as tuas palavras, desde o Brasil e passando pelo Atlântico, chegou até aqui, porque eu senti essa paixão e esse gosto que tu tens pela literatura interativa e pelos livros-jogos. E essa paixão começou muito novo, tanto que o teu primeiro livro-jogo, que se não me engano se chamava Viver ou Morrer, certo? Isso aí. Foi escrito, tinhas tu 10 anos, certo? Isso. Quando o livro foi publicado, eu tinha 10 anos de idade, estava perto, próximo do meu aniversário até de 11 anos. Mas ele foi escrito no ano anterior. Esse livro ele foi publicado em 1997 aqui no Brasil. Uma época onde praticamente tudo que se encontrava em termos de RPG e livro-jogo também, claro, eram obras vindas de fora, né, de autores estrangeiros traduzidas aqui para o português brasileiro, né? Então não tinha uma produção de RPG nacional, isso praticamente não existia, né? Tinha algumas revistas, né? Acho que na época ali já tinha talvez a Dragão Brasil, que eram revistas que eu consumia, né? Mas livros, assim, produtos, sistemas, assim, tinha muito pouca coisa. E quando eu conheci a coleção Fighting Fantasy, né, que nós chamávamos de Aventuras Fantásticas, né, na época da Marquês Saraiva publicava aqui, eu me encantei demais. Eu gostava muito já de histórias, eu tive pais que me incentivaram a ler, que me contavam histórias, eu gostava sempre gostei muito de ler também, né, e eu já escrevi algumas historinhas assim, mas como todas as crianças escrevem na sua infância, né, para tirar ideias da cabeça e colocar no papel umas coisas muito malucas. E quando eu peguei um livro-jogo na mão, eu percebi que aquele livro-jogo não estava ali só para me dar o protagonismo, sabe, mas que ele estava ali mostrando para mim uma possibilidade de eu também poder criar os meus próprios jogos.
né? E para uma criança ali que está ganhando seu primeiro videogame, mais ou menos na mesma época, né? Foi um Super Nintendo, e estava jogando videogame pensando, poxa, que legal, isso aqui é um outro universo que eu também estou curtindo pra caramba. E eu adoraria poder criar o meu próprio jogo, mas eu não sei fazer isso, né, num videogame. E aí tu receber nas tuas mãos uma maneira, uma resposta para aquela pergunta de como eu construo meu próprio jogo. E descobrir que tu pode fazer isso com lápis e papel, que não precisa de mais nada, que só precisa da tua imaginação, um lápis e um papel para tu criar um jogo e envolver todos os teus amigos, sabe? Então, eu rapidamente, né, comecei a tentar criar as minhas próprias histórias interativas no mesmo modelo, né, do Fighting Fantasy. E eu acabei fazendo isso em sala de aula, durante uma aula de português. A primeira história que eu escrevi foi uma tentativa, né, de fazer essa primeira história, foi numa aula de português. E foi muito legal, assim, porque a professora, ela, claro, no final daquele turno de português, daquela aula, ela levou, né, as histórias de todos os alunos para casa para corrigir, né, professor, e o Jonathan pode confirmar isso para a gente, eu acho que trabalha muito fora da sala de aula também, né, professor, eu costumo dizer que são super-heróis da vida real, né, porque a gente, enquanto aluno, não faz ideia, né, do tempo, né, da quantidade de tempo e do carinho que eles dedicam para os seus alunos. Né? Então, poxa, é verdade. E não foi diferente ali, sabe? Porque essa professora, no dia que ela voltou para a sala de aula para nos devolver as histórias corrigidas, né? Ela teve um insight muito legal. Ela não apenas me devolveu a minha história, mas ela me chamou na mesa dela, e eu confesso que isso aí me deu bastante medo, porque o professor te chamar apenas, te chamar só tu, né? Só você, na mesa dela, olhando de um jeito assim, Atos, vem cá, sentada, e já tinha entregado ali para todos os outros alunos. Com uma espingarda, né, na mão. Cara, todos os outros colegas já tinham recebido as suas histórias, a minha ficou por último, e meu coração já estava pulando, porque eu queria ver como tinha sido a recepção dela em relação a uma história diferente, uma história interativa, né? E aí, nesse dia, então, no dia da entrega, ela me chamou na mesa dela e eu fui lá com o coração, né, saindo pela boca. E ela me perguntou, Atos, o que é essa tua história? Né, porque eu não entendi direito, ela me disse, né? Eu falei, como assim? Daí ela disse, olha, a história começa numa floresta, mas de repente eu tô sendo levada por um rio e daí na próxima cena eu tô em cima de uma árvore tentando escapar de uns lobos. E aí eu me dei conta de que o que ela estava me dizendo é que ela leu a história da maneira tradicional e que ela não jogou a aventura. Né? Ela não foi seguindo as orientações de, olha, se você quiser entrar na caverna, leia o parágrafo 5. Se você atravessar a ponte, leia o parágrafo 10, ou a página 10. Né? Ali estava em linhas, em parágrafos, porque era uma história certamente muito menor, escrita ali em menos de uma hora. Mas ao explicar para ela, né, como se jogava aquela aventura e falar de onde eu tirei aquilo, né, por acaso, né, eu estava com um dos livros na minha mochila, acho que era o Templo do Terror, até que eu já estava, né, naquela época era o 7º livro, se não me engano, da coleção Fighting Fantasy, e agora ele está como número 18 aqui no Brasil, na nova coleção da Jambô. Mas eu mostrei o livro para ela, falei um pouquinho sobre o que eu conhecia de RPG na época, que não era muito também, além do livro-jogo, né. E aí que vem a grande sacada. Ela pegou aquela minha história e ela não apenas me devolveu, ela jogou com os meus colegas. Ela me pediu para que eu voltasse, sabe? E chegou na frente da turma e disse, pessoal, hoje a nossa aula vai ser diferente. A gente vai jogar uma aventura. E eu, claro, fiquei morrendo de vergonha, né? Eu sempre fui uma criança mais introvertida, né? Mas ela não disse que era uma história escrita por um colega. Ela simplesmente começou a jogar. E daí aquele medo que eu tava tendo naquele momento, ele pensando, meu Deus, meus colegas vão ver minha história, que vergonha, né? Aquilo sumiu. Porque eu vi ela narrando a história para os meus colegas e pedindo, ao final de cada cena, para que eles votassem em que caminho eles gostariam de seguir. Então, os meus amigos foram levantando as mãos e a maioria, né, dos votos indicava o caminho que a turma toda, em conjunto, seguiria naquela aventura. E a gente jogou aquela história durante mais da metade da aula, sabe? E no final
dessa aventura, quando eles finalmente conseguiram, depois de 2 ou 3 tentativas, chegar ao final da história com sucesso, ela revelou que era uma história que um colega tinha produzido. E daí, cara, foi fenomenal, porque os meus colegas vieram conversar comigo e perguntar: Atos, que história é essa? Como é que tu escreveu essa história? Que livros são esses que a professora falou que tu tá lendo, sabe? E na minha turma, aquilo ali, por causa dessa brincadeira, se tornou um grande grupo de aventureiros. Os meus colegas começaram a comprar também o Fighting Fantasy, né, Aventuras Fantásticas, e aí como a gente não tinha também muito dinheiro para, né, todo mundo comprar todos os livros, cada um comprava um, e depois de uma semana a gente ia trocando os livros, né, para que todos pudessem ler os títulos que os colegas tinham. E outros colegas começaram a ter interesse por criar também as suas aventuras, né? Mas muitos escreveram 1, 2 histórias e depois, né, despertaram outros interesses. E eu fiquei naquilo, eu continuei escrevendo histórias, né? E a minha professora, a minha escola que me acompanhou durante esse período aí, no final daquele ano, sugeriu para que eu pegasse essas histórias e as publicasse, né, num livro que seria distribuído para a turma, para aquela sala de aula, né, para os meus colegas que participaram daquela brincadeira toda. E aí, o primeiro livro, Viver ou Morrer, começou dessa maneira, com as histórias que eu escrevi na sala de aula, algumas que eu escrevi em casa, né, no meu tempo livre, reuni essas histórias num livro que a escola me ajudou a produzir, né. No começo a gente só digitou elas no computador, imprimimos, fizemos xerox na secretaria da escola, dobramos e grampeamos, era um livrinho bem né, feito em casa, assim, no caso, na escola, né, mas não só a minha turma se interessou por esse livro, as outras turmas da escola começaram a pedir também. E de quando eu percebi, outros alunos de outras escolas ficaram sabendo e também estavam atrás desse livro. E aí o que aconteceu? A gente, com o apoio da escola, com o apoio da família, a gente começou a pensar em tornar esse trabalho um pouco mais profissional, né? Encomendar uma capa para o livro, algumas ilustrações, né? E aí encontramos finalmente uma editora, né, que se interessou bastante por publicar esse livro-jogo, justamente porque naquela época não havia autores, né, praticamente não havia autores nacionais de livros-jogos ou de RPG. Então, eu não sei se na época eles sabiam que o Atos era uma criança de 10 anos de idade ou não, mas depois que fizeram o convite, descobriram. Né? E aí o livro foi lançado, então, em 1997, numa das maiores feiras do livro aqui do Brasil e da América Latina, na verdade, Feira do Livro de Porto Alegre, né? E foi uma loucura, assim, foi uma coisa assim que eu não estava esperando também, o porte né, desse lançamento. E por isso, gente, assim, eu digo que essa brincadeira, ela acabou mudando a minha vida. Né? Acabei lançando um livro aí, então, como criança. Esse livro, ele ganhou um prêmio literário muito importante aqui no Brasil, o Prêmio Açorianos de Literatura, né, muito reconhecido, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, no estado que eu vivo, né? E me abriu as portas aí para continuar escrevendo, produzindo e me apaixonando cada vez mais aí por esse universo. Atos. Maravilhoso. Jonathan, não te esqueças do que vais dizer. É incrível como é que um risco que tu tomaste, Atos, em escrever uma história que era diferente de todas as outras na tua turma, mas que inspirada nos livros que já estavas a ler, como é que algo que tu arriscaste, um pequenino passo que tu deste naquele dia, transformou radicalmente a tua vida para o que é agora. Eu acho isso muito bom e muito, muito inspirador. E permite-me só que eu te diga isto, e não leves a mal, se bem que não vais levar a mal, porque eu vou explicar isto que eu vou dizer. Mas eu já há alguns anos, desde que eu conheço o teu trabalho e que eu conheço o teu percurso de vida, daquilo que eu já li, eu sinto uma enorme inveja de ti. Mas atenção, é uma inveja saudável, atenção, porque eu não posso dizer que seria capaz de escrever um livro-jogo com 10 anos, porque eu com 10 anos nem sequer sabia que os livros-jogos existiam, eu só conheci com 13, portanto, só depois a partir daí é que eu comecei a escrever, mas não tive a coragem que tu tiveste de dar o passo e apresentar isso numa sala de aula. Portanto, o que tu fizeste é realmente inspirador e eu espero que também toque em muitos jovens de também darem o seu passo, porque
ideias de escrever algo diferente, de escrever algo único, de escrever algo que fala com o leitor, não são... pode ser algo que ainda deixa muita gente de pé atrás, mas a tua história é uma prova de como funciona. O risco que tu tomaste funcionou e mudou a tua vida, da mesma forma como pode mudar a vida de muita gente. Portanto, é algo muito, muito positivo. Essa história foi muito, muito positiva. Não, Thiago, eu te agradeço as palavras, e claro, sempre que esse trabalho pode inspirar alguém, eu fico muito, muito feliz, sabe? E esse frio na barriga, né, esse risco que a gente toma, ele acontece em qualquer idade. Né? Não importa ali se eu lancei um livro com 10 anos, se eu estou lançando outro agora com bem mais do que isso, mas esse frio na barriga, esse risco a gente está sempre tomando. E eu acho, poxa, Thiago, tu mesmo tens um livro publicado aí, né, O Voo do Corvo também, um livro-jogo. Eu imagino que não deva ter sido fácil essa jornada, essa conquista também, né? Então, assim, até não é uma questão de idade, eu diria, mas de a gente ter coragem e persistência. Sabe? Talvez, enquanto criança, para mim até fosse um pouco mais fácil, porque tinha uma rede de apoio da escola, da família, uma coisa que enquanto adulto a gente tem muito menos. Né? Então, assim, eu não desmereço de forma alguma, assim, autores que estão começando agora, independente da sua idade, sabe? Em qualquer meio, né? Escrever, publicar, mostrar aquilo que as ideias que nós construímos na nossa cabeça e compartilhar isso, não é para qualquer um realmente, sabe? E quanto mais eu posso incentivar, trazer isso, encorajar, eu faço, sabe? Eu tento né, sempre ajudar no que eu posso com isso aí. E sempre fico muito feliz de ver, né, as pessoas produzindo. Isso aí é fenomenal. Claro, com certeza. Jonathan, passo-te agora a palavra. Te querias dizer alguma coisa há bocado? Bom, eu vou dedicar a minha primeira fala mais específica do podcast, já com quase 22 minutos de transmissão, para citar alguns pontos, tá? Alguns que o Atos falou, alguns que o Thiago falou. Mas, em primeiro lugar, tá? A gente já falou isso em off, mas é extremamente importante que isso fique registrado aqui na gravação. Atos, muito obrigado mais uma vez por tu teres aceitado o convite de participar do nosso podcast. Eu não sei se tu tens a real noção da tua importância, não só para a comunidade dos livros-jogos, para esse nicho de consumo, quanto para a literatura em geral, né? Eu posso citar outros fatores, né? O Atos é gaúcho como eu. O que é um gaúcho? O gaúcho é um sul-rio-grandense, né? O Atos é nascido e criado no Rio Grande do Sul, que é o nosso estado mais ao sul do Brasil. O Atos, se não me engano, nasceu na capital, em Porto Alegre, né? Eu já nasci no interior do estado, mas ele é gaúcho como eu. Ele é um ariano do dia 22 de março, tá no aniversário domingo agora, né? Me corrija se eu estiver errado, Atos. Não, tá certo, é certíssimo. E assim, cara, eu que trabalho com literatura, trabalho com língua portuguesa, trabalho com música, eu tenho nutrido, com o passar do tempo, uma relação de quase idolatria em relação ao trabalho do Atos, né? Porque, que nem o Thiago falou, eu conheci as Aventuras Fantásticas, né? Quem conhece a minha história sabe, já falei disso várias vezes, conheci um Robô Comando, né? Fire Fantasy ali e tal. Não é o caso de falar isso agora, isso tá em outros podcasts. Mas o Atos, ele ter escrito um livro-jogo com 10 anos, ter conseguido os resultados que conseguiu e ter feito disso uma linha, uma filosofia de vida, transformada na profissão. Cara, eu sou das artes, né? A literatura e a música são artes, né? Embora nós tenhamos outras. Tu tá eternizado, cara. É um pouco trágico dizer isso, mas daqui a 300 anos, tudo vai ter morrido
e vai ter uma criança lá pegando o fantasma do relógio, o unicórnio do arco-íris, e vai dizer, cara, Atos Beuren, ó, esse cara que escreveu para nós, ele se preocupou conosco, e ele escrevia também quando era pequeno, embora tu tenhas escrito outras obras, eu vou citar Manto de Coragem, eu vou citar Senhor das Sombras, eu conheço todo o teu trabalho. Pelo menos o que tem à nossa disposição, eu conheço tudo, eu comprei diretamente de ti mesmo, tenho livros autografados por ti aqui em casa, eu sou um admirador ferrenho do teu trabalho. E para nós, cara, para nós é uma honra enorme ter a tua presença, ainda que virtual aqui. Eu pretendo te conhecer pessoalmente um dia, já te disse isso, na verdade. Cara, é assim, a gente tem aqui hoje, pessoal, isso fica para quem está ouvindo, e agora um pequeno parênteses também, o Atos citou o fato de eu ser professor e do quão preocupados nós somos com isso fora da sala de aula. Fica um abraço para minha turma atual, da ESA e SpaceX, do curso ideal, que certamente vão estar ouvindo isso logo em seguida. Prometi um abraço para eles. Cara, assim, Atos, é muito mais importante para mim estar conversando contigo, que tem uma importância e uma relevância tão imensurável dentro daquilo que eu consumo, do que se eu estivesse entrevistando um ícone de outras áreas, talvez muito mais famosas, mas com as quais eu não tenho tanto contato. Tu entende? Eu queria que tu entendesse isso, que para mim é uma honra, é um orgulho, uma alegria estar podendo te receber aqui e poder conversar contigo, porque tu és um ícone de uma das maiores paixões da minha vida, tu entendeste? Isso é extremamente importante. E outro fator, agora já passando a palavra para vocês de volta, o Atos ganhou o Prêmio Açorianos, né, com Viver ou Morrer, na categoria de autorrevelação, se não me engano, né? Foi isso, Atos? Isso aí. O Prêmio Açorianos, ele é um prêmio extremamente importante e relevante, ele é icônico, ele é procurado, ele é objetivado por muita gente, mas para quem acompanha, sem entrar em pormenores, sabe que o crivo, o sarrafo do Açorianos, na década de 90 e até meados dos anos 2000, primeira década dos anos 2000, o sarrafo era bem mais alto do que é hoje em certos aspectos específicos. Não que hoje ganhar um Açorianos não seja motivo de alegria e de orgulho, mas na época em que o Atos ganhou, fica a reflexão, a dica, quem quiser procurar mais vai entender do que eu tô falando. Era bem mais difícil. Então, tipo assim, a conquista, o mérito do Atos é maior dentro do que já é enorme. Cara, muito obrigado mais uma vez pelas palavras aí de vocês. Poxa, é uma alegria imensa a gente receber esse carinho também, né? A gente realiza um trabalho com muita alegria, com muita determinação, né? E posso te dizer que uma das maiores recompensas que a gente tem é justamente saber que as pessoas estão não apenas gostando, mas levando desse trabalho para suas vidas uma mensagem que engrandece, sabe, uma inspiração, alguma coisa que as move, entendeu? Seja na sua profissão, seja no seu hobby, seja no seu, né, na sua criatividade, na sua imaginação. Então, cara, eu acho que eu me sinto sinceramente assim, muito obrigado a vocês por isso, realizado, quando eu escuto vocês falando dessa maneira, sabe, sobre um trabalho que a gente muitas vezes faz de uma forma até um pouco solitária, digamos assim, porque afinal a parte de escrever, de produzir, ela é diferente de a gente estar num público, de a gente estar numa mesa, de a gente estar com os amigos jogando RPG, né? A gente tem uma parte técnica aqui muito cuidadosa também para realizar, mas não importa qual obstáculo seja colocado na nossa frente, eu digo para vocês que ter esse feedback dos leitores, dos amigos, cara, recompensa qualquer desafio, sabe, que a gente passa nessa vida. E sobre o Açorianos, cara, o que eu posso te dizer é o seguinte: o Viver ou Morrer, que foi publicado lá em 97, com essas histórias que saíram da sala de aula, ele foi um livro que ele foi escrito por uma criança, com uma linguagem de criança. Eu não escrevia diferente, sabe, a qualidade, sabe, a profundidade, o vocabulário, diferente dos meus colegas. Sabe, o meu texto era tão comum, sinceramente, quanto o de qualquer outro colega. A diferença era o formato da história, essa questão de construir o jogo, sabe? Então, se vocês pegarem, por exemplo, lá o primeiro Viver ou Morrer, aquele que tem a capa vermelha,
né? E compararem, por exemplo, com o meu texto atual, né, pegam os meus livros mais recentes, vão ver que, obviamente, né, como era de se esperar, né, houve uma evolução, né, do Atos criança para o Atos jovem, adulto, né, então a gente continua certamente sempre trabalhando isso, né, e claro, o Viver ou Morrer, ele, por ser um livro-jogo, por ser né, uma coisa que até na década de 90 existia aqui no Brasil, não sei como é que era em Portugal nessa época, mas no Brasil havia muita polêmica em torno do RPG. Havia uma boa parcela de preconceito em cima do RPG, sabe? E eu acho que isso até de alguma maneira foi positiva para a divulgação desse trabalho. Mas o principal do Viver ou Morrer, eu acho que foi ter sido publicado, né, além de ter sido um RPG, um livro-jogo, um texto, né, construído de maneira diferente, mas foi o fato de ter sido publicado realmente por uma criança, né? Para que os meus colegas, e isso foi muito importante, nas escolas que eu visitei naquela época, mesmo que eu, ainda muito introvertido, né, muito morrendo de medo e cheio de vergonha de estar diante de outras pessoas e falar sobre aquilo, por mais que eu amasse aquilo, era muito difícil para mim, eu via que quando eu estava lá, a mensagem que eu trazia, só pelo meu porte, né, franzino, né, uma criança de 10 anos de idade, né, como eu era a mensagem de que, olha, qualquer idade pode ser palco de grandes realizações. Tu não precisa ser gente grande para estar escrevendo, para estar produzindo, sabe? Para tentar colocar os teus sonhos, as tuas ideias no papel. Sabe? Então, eu acredito assim que, né, esse é um mérito assim desse trabalho, mas esse é um mérito que eu só conquistei também porque eu tive um apoio da escola, dos professores, da família e dos colegas, né, dos amigos no meu entorno, sabe? Então, nada disso, cara, a gente faz sozinho. Né, tive muita inspiração, certamente, da coleção Fighting Fantasy, né, Ian Livingstone e Steve Jackson, até hoje, assim, são também os meus autores ídolos, digamos assim, né? Tive a grande alegria de conhecer pessoalmente o Ian Livingstone na CCXP, acho que foi 2016, talvez, não me recordo agora, mas, né, tive com ele lá na CCXP também, foi uma grande alegria, né, poder estar com ele, apesar de foi um encontro muito curto, né, mas foi excelente também, e é uma pessoa assim que eu sei que fez coisas grandiosas, assim, pelo livro-jogo, pelos RPGs, por esse universo, né, da leitura, da literatura e dos games de uma forma geral, né? Muito, muito bem respondido e, mais uma vez, é bastante inspiradora a tua resposta. Lá está, é assim, isto eu já tinha falado, não é, no primeiro episódio aqui da Game Book Guild, quando o Jonathan me fez aqui a entrevista, não é, sobre a minha história com as aventuras fantásticas e com livros-jogos no geral. Mas falaste há pouco de como é visto, ou como era visto o RPG e os livros-jogos aqui em Portugal. Eu vou-te ser sincero, embora os livros-jogos, as aventuras fantásticas já existissem aqui em Portugal desde os anos 80, e posso estar errado, a divulgação não era tão grande ao ponto em que eu não dei por esses livros até finais dos anos 90. E nem sequer foi por mim mesmo, foi através dos meus colegas da turma, no recreio, tinham naquela tarde, ou naquela manhã, já nem me recordo, tinham uma Maldição do Vampiro, que aí chamam a Cripta do Vampiro, e essa foi a minha porta de entrada. Passado umas semanas, ou uns meses até, quando já comecei a ter os livros por mim mesmo, também comecei a utilizar, também comecei a dar asas à minha imaginação e começar a escrever também. Não ao ponto, lá está, de depois de mostrar aos meus professores de português e depois também mostrar, depois também publicar eventualmente, mas como uma forma de tirar algo, não é? Tirar algo do meu sistema, ou seja, tirar esta imaginação e transferi-la para o papel. Portanto, também houve bastante inspiração por parte do Steve Jackson e o Ian Livingstone, para mim também são
grandes ícones no que toca à forma como o meu percurso como leitor e depois mais tarde como autor também chegou, mas sim, foi uma descoberta um bocadinho ao acaso, porque talvez se eu não tivesse passado por aqueles meus colegas naquela manhã, provavelmente nunca iria descobrir este mundo, e provavelmente nós não estaríamos aqui a ouvir a tua história de conquista. Portanto, são histórias muito interessantes. Portanto, as nossas descobertas deste género literário. Não, demais. Eu fico muito feliz que isso tenha chegado a outras pessoas também, né? Que isso tenha mudado ou trazido ideias, empreendimentos, iniciativas, né, inspirações, para quanto mais pessoas, melhores, né? Eu até hoje sou um grande colecionador de livros-jogos, eu busco livros-jogos, assim, de todos os autores que eu encontro. Hoje no Brasil a gente já tem mais autores publicando também, né, o que é uma alegria muito grande, e outras coleções que estão chegando aqui muito mais facilmente, né, do que chegava na década de 90, né? Hoje nós temos aqui o Jonathan Green, né, que é autor de inúmeros livros também da série Fighting Fantasy, né? A gente tem o Joe Daver também, né, com as séries dele, né? Entre outros autores assim que também surgiram mais recentemente aqui no Brasil mesmo, né? Especialmente aí os que têm publicado pela editora Jambô, né? Que hoje é responsável aqui no Brasil pela Fighting Fantasy, né? Sim, da mesma forma como nós temos aqui a Porta Editora, que é atualmente a responsável pela Fighting Fantasy, e infelizmente não temos mais nenhuma série de livros-jogos, pelo menos que eu saiba, acho que não há assim nada. Já vi algumas coisas assim, muito por alto, mas mais de literatura interativa, tipo Choose Your Own Adventure. Ainda aqui há uns meses encontrei um Choose Your Own Adventure de Stranger Things, penso que havia também de uma outra série animada, também havia um livro-jogo, mas tirando isso, ainda estamos a aprender, não é? a reaprender a dar estes passos nos livros-jogos aqui em Portugal. Mesmo em termos de autores portugueses, eu, com muita pena minha, não sou o primeiro. Portanto, não sou o primeiro português aqui a escrever um livro-jogo. Nós temos, por exemplo, o Luís Diniz, que escreveu 2 livros-jogos também para a mesma editora onde que eu publiquei O Voo do Corvo. Temos um outro livro-jogo que é um livro-jogo de ficção científica que ainda não pus as minhas mãos em cima, mas que há de chegar à altura. Depois há um que foi publicado, se não me engano, pela primeira vez nos anos 90, não sei por que editora, não sei, que se chama Terror no Porto, que é uma aventura muito curtinha, uma coisa assim muito, muito básica. Portanto, existem estas migalhas que nós temos, mas que representam experiências e representam paixões que foram surgindo precisamente porque as Aventuras Fantásticas foram o pilar mais importante aqui em Portugal no que toca a este género literário. Daquilo que eu sei, nós também tivemos Lobo Solitário, também nos anos 80, penso eu, anos 80, 90 mais ou menos, mas não foi muito longe, não passou do 4º livro. Também tivemos alguns livros do Escolha a Tua Própria Aventura, tivemos a subsérie dos Arrepios, que eu não sei se aí vocês conhecem, que também era muito à base do Escolha a Tua Própria Aventura, mas eram coisas muito dispersas. Nós não tínhamos propriamente uma editora que se especializasse nisso, não é como aí no Brasil. Vocês têm a Jambô, que já tem um grande repertório aí de livros-jogos, não só da Fighting Fantasy, mas de outros autores. Aqui a Porta Editora pegou recentemente, e quando digo recentemente, já no ano passado, pegou na Fighting Fantasy e está a reintroduzir aqui na comunidade portuguesa, que pronto, como qualquer comunidade é bastante exigente. Portanto, enquanto temos livros que já saíram na altura da Verbo, nós vamos aqui também lançando alguns dos novos livros. Portanto, nós já vamos ter hoje aqui, dia 19 de março,
que estamos a gravar este podcast, vai sair o Sombra dos Gigantes, portanto, um inédito aqui em Portugal. Portanto, estamos a dar aqui estes passos, não é? A reintroduzir a coleção, não só para leitores de antigamente que perderam os seus livros, ou tiveram que os vender, ou querem recuperar a coleção, ao mesmo tempo que também têm acesso a livros que nunca foram publicados aqui em Portugal, e também da mesma forma de trazer novos leitores, da mesma forma como a mim também me levaram à leitura, não que eu não gostasse de ler na altura, mas ajudou ainda mais a fomentar o meu gosto pela literatura e o gosto também por certos géneros literários, e também, pronto, para puxar os novos autores, para ver se os livros-jogos começam a ter o pé assente aqui durante mais gerações. Portanto, não somos muito diferentes entre Portugal e Brasil. O Brasil já tem uns anos de avanço, mas eu estou bastante otimista em relação aqui ao rumo dos livros-jogos aqui em Portugal. Não, isso é bacana demais. Quanto mais séries e acesso a livros diferentes, né, e séries que a gente acaba sabendo que existem outros lugares, mas que ainda não chegaram a nós, a gente, né, quanto mais puder ter esse acesso, melhor. Né? Eu tô achando maravilhoso, assim, a republicação agora da Jambô em cima do Fighting Fantasy, porque justamente tem títulos que foram publicados há muitos anos, mas que não faziam parte da coleção do Aventuras Fantásticas da Marquês Saraiva. Né? Livros que não tinham e provavelmente nem iriam chegar até a gente. Né? Sim, sim. E eu achei bacana que tu mencionou também a coleção Arrepios, né? A gente, aqui no Brasil, eles deixaram com o título original em inglês, o Goosebumps. Né? Esse Goosebumps, okay. É isso que eu nunca vi livro-jogo dessa série. Né? Eu tinha, quando era criança, eu lia muito dessa série os livros tradicionais, com as historinhas, né? Acho que eu peguei ela bem no começo até, pelo menos quando chegou no Brasil, assim, eu comecei lendo ela assim que ela chegou aqui, né? E acho que o R.L. Stine também foi um autor assim que eu gostava bastante, que certamente também influenciou um pouquinho assim, né, no meu gosto por aventuras, por mistério, por investigação, né, por tensão, digamos assim, por tentar criar um pouquinho daquela tensão nos leitores, sabe? Então, poxa, bacana a gente compartilhar isso. A gente vê que às vezes atravessa lá para o outro lado do mundo, né? Mas sim, as obras assim que às vezes que mexem, que marcam a infância, né? Elas muitas vezes acabam sendo as mesmas porque realmente, né, merecem, né? Exatamente. Já agora, também, só para tirar a curiosidade, a subsérie dos arrepios, em inglês, chama-se Give Yourself Goosebumps, que aqui ficou em português como Cria os Teus Próprios Arrepios. E é pena porque aqui em Portugal, eu penso que foi traduzida toda a coleção dos arrepios aqui. Mas quando trouxeram o Give Yourself Goosebumps para aqui, que também são umas boas dezenas de livros, só traduziram 6 livros aqui. Só traduziram. Portanto, nós não tivemos a coleção completa, e só há uns anos é que eu descobri que havia muitos mais livros, até mesmo escritos pelo próprio R.L. Stine, e é pena porque tu notas mesmo o estilo da escrita dele, mas adaptado para neste caso, literatura interativa, porque aquilo tem o formato do escolha a tua própria aventura, é tal e qual, e tu sentes mesmo como se fosses uma personagem de um livro dos arrepios. E é muito interessante, e eu tenho muita pena que não tivesse continuado aqui essa coleção. Eu acho muito importante a gente ter diferentes perfis de livros-jogos para diferentes idades também. Né? Então, assim, eu já vi muito livro-jogo de outras séries também, assim, algumas infantis, né, algumas mais adultas, mas eu mesmo, depois de um certo tempo, comecei a me debruçar também sobre criar livros-jogos diferentes, né, livros-jogos assim, que pudessem ser entregues na mão de uma criança ali de
5, 6 anos, ou que os pais pudessem ler para crianças ainda não alfabetizadas, né? Sabendo que esses livros, eles constroem momentos de interação, que pode, sim, construir ali, sabe, um momento divertido entre pais e filhos, e que, ao mesmo tempo, pode despertar na criança não só o protagonismo, mas a imersão na literatura para trazê-la mais para mais perto dos livros, sabe? Então, acho que o intuito, acho que o Jonathan mencionou esse livro antes, O Fantasma do Relógio. O Fantasma do Relógio, ele foi finalista aqui de um prêmio também, o prêmio ARL, que é o Prêmio Academia Rio-Grandense de Letras, né? Foi em 2020, no ano no lançamento do livro. Ele chegou a ser finalista desse prêmio, ele ficou bem no pódio, digamos assim. E esse livro, ele na verdade é um livro-jogo também, mas ele é um livro-jogo ilustrado, né? As ilustrações não são minhas, eu não desenho nem boneco palito direito, né? Então a parte de ilustração não é comigo, né? Eu acho isso muito legal, porque eu consigo convidar ilustradores, artistas para trabalhar comigo, e quando eu entrego para eles ali, por exemplo, uma descrição de uma cena, e eles me trazem a cena ilustrada, é sempre uma grande surpresa, e é incrível ver como numa mesma descrição, às vezes o nosso pensamento acaba construindo coisas tão diferentes e surpreendentemente maravilhosas, né? Então os artistas também sempre me surpreendem, e isso é uma coisa muito bacana desse trabalho. E nessa linha infantil, que começa com o Fantasma do Relógio, depois vai para o Unicórnio do Arco-Íris, e hoje tem o terceiro título, que é o Jornada Jalimba, a gente tem livros interativos, né, livros-jogos ilustrados, né? São livros-jogos que eles não têm exatamente um sistema, ele não tem mecânicas de rolagem de dados, de combates, né? Mas tem a questão da escolha para ser feita ao final de cada cena. E ao longo do livro também, apesar de ele não se propor a ser um livro de atividades, não é isso, né? Mas eu deixei algumas brincadeiras, né, no lugar dos enigmas que tradicionalmente a gente tem, os desafios, né, de raciocínio lógico, de matemática, os desafios intelectuais que a gente encontra aí nos livros jogos tradicionais. Dentro desses livros da coleção infantil eu coloquei como atividades ali, muitas vezes com letrinhas, com números, né, com coisas de desenho, pequenas coisas de trabalhar formas ou de encontrar, né, elementos perdidos. Então ficou uma coleção assim muito, muito querida, né, pelas crianças, as famílias têm gostado bastante, e para mim foi muito diferente, né, construir esses livros. Eu adorei, assim, porque eles são escritos em versinhos. Eu não sou poeta, não me considero um poeta nem nada, mas eu adorei trabalhar com versinhos por essa questão da musicalidade, sabe, que eu acho tão legal, assim, sempre fui muito fã de música também, nossa, sempre que eu posso, assim, eu tô escutando alguma coisa diferente, né, buscando novas bandas também, adoro música, né, tenho histórias inspiradas em letras de música, né, inclusive, e trabalhar, assim, com versinhos, com a poesia, com essa musicalidade das rimas ali, foi muito divertido, especialmente no Fantasma do Relógio, que foi o meu primeiro livro dessa coleção, porque ele traz uma história que se passa na casa da vovó, né? E de uma certa maneira refletiu muito assim das minhas memórias de infância também, na qual até os 5 anos assim eu passei uma boa parcela dos meus dias, né, fazendo bagunça, né, na casa da minha avó enquanto não estava na escolinha ou coisa assim. Então, poxa, a gente ter essas opções, né, de livros-jogos diferentes, de a gente poder assim acessar públicos diferentes, né, eu acho muito importante, porque são livros que realmente conquistam novos leitores. São livros que eu vejo quando vou trabalhar, por exemplo, com alunos jovens, adolescentes, do ensino médio, por exemplo, especialmente aqueles que são mais resistentes à leitura, como o livro-jogo ele desperta a curiosidade, como ele quebra essa resistência das pessoas e consegue resgatar mesmo aqueles que não têm afinidade com a leitura ou que tentaram ler uma vez, 2 vezes, mas não se consideram leitores porque dizem que não gostam de ler ou que ainda não encontraram aquilo que gostam de ler, sabe? Como os livros-jogos eles conseguem trazer uma opção diferente e conquistar,
sabe, essas pessoas. E isso, poxa, a gente pode fazer a qualquer idade, mas quanto mais cedo a gente fizer, quanto mais jovem a gente conquistar um leitor, maior é a chance, certamente, de ele se tornar um leitor para o resto da vida. Isso é bem, bem, bem verdade. Sim, quanto mais cedo conseguirmos conquistar, mais facilmente vai se tornar um leitor ávido, e não só de livros-jogos, mas também de muito tipo de literatura. Sim, é bem verdade. Para os nossos ouvintes que ainda não conhecem aqui eu ia dizer, aqui o repertório, não é, do Athos. O Athos escreve livros de vários géneros, como eu estava aqui a dizer, e muito bem. Tem aqui os livros para os leitores mais novos, como o Fantasma do Relógio, o Unicórnio do Arco-Íris, Jornada a Gelimba, mas o Athos também escreve livros um bocadinho mais, não quero dizer mais adultos, mas um bocadinho mais fortes. E eu devo dizer, neste momento eu só tenho 3 livros teus. Eu só tenho 10 Aventuras, que eu achei espetacular. Aliás, eu dediquei uma dessas histórias do 10 Aventuras quando eu fiz em 2024 os 31 Dias de Horror. Portanto, tu tinhas a história Tempestade dos Mortos, que eu usei num dos vídeos desse mês. Portanto, foi um dos vídeos que eu apresentei num dos dias desse mês. E tenho O Senhor das Sombras e O Manto de Coragem. Estes 2 já foram enviados por ti. Ainda não tive o prazer de ler O Senhor das Sombras, mas já li o Manto de Coragem, e devo dizer que foi uma aventura muito, muito, muito interessante. Já o li há uns anos, eu queria voltar a ele um dia, mas eu achei muito, muito interessante. Mas dentro de todos os livros que tu escreves, tens assim algum género que tu gostes mais? Algum livro que te tenha dado mais prazer em escrever? Ou consideras que para ti o ato da escrita é já prazeroso por si só, independentemente do género que estás a escrever? Tiago, me permite um adendo? Sim, permito. Desculpa, Atos, te interromper, mas é que eu preciso falar isso agora. Manda aí. Ui. Cara, sobre o Desaventuras, né? Que o título dele é um trocadilho, né? Ele configura um trocadilho, né? Vamos lá. Atos Beure tem uma pergunta para você. Considerando que o Desaventuras é um compilado de histórias de vários momentos da tua vida, que tu escreveste em momentos diferentes, eu posso dizer que o Desaventuras é um livro dividido em vários atos? Esses trocadilhos aí, cara, são, olha, realmente... Desculpa, eu não aguentei, eu precisava fazer isso. Tu estavas a aguentar, não estavas a conseguir. Não estavas a conseguir aguentar, tinhas mesmo que... Estavas à espera que eu referisse o 10 Aventuras para... Sim, eu já estava numa excitação aqui impossível de conter. Cara, às vezes eu tô em algum evento, o pessoal me pergunta, tá, mas só pra mim, conta qual é que é teu nome de verdade. Eu digo, poxa, meu nome de verdade é Atos Beuren mesmo, né? Esse é meu nome. Deles, não, mas esse é um nome que combina muito com artista, né? Conta pra mim. Daí eu falei, bom, faz o seguinte, se tu vai adquirir um livro, aproveita, faz no Pix, daí tu vai ver, né? E o nome, daí eles olham ali, o nome é Atos Lima. Fala, outra coisa, assim, ó, eu preciso também comentar isso, porque é muito forte em mim essa dúvida. Espero que estejas a gostar deste episódio do podcast da Game Book Guild. Não te esqueças que esta experiência também é tua, por isso, deixa o teu comentário, deixa um gosto e partilha este episódio com os teus amigos para aumentarmos ainda mais esta comunidade. E agora, de volta ao episódio. Força. Pode falar, cara. Seguinte, cara, se o pensar precede o agir e hoje teus livros são assinados como Atos Beuren, será que o viver ou morrer não deveria sair como Pensamentos Beuren? Ó, vamos deixar essa aí pra galera ruminar um pouquinho nessa ideia. Né? Desculpa, não me aguentei de novo. Vamos deixar pra galera ruminar nessa ideia aí. Mas, cara, o nome... Mas depois eu tenho uma pergunta séria, Tom.
eu só omiti ali, né, o Lionel Andara, fiquei como Atos Beuren, o nome mais curto mesmo, né? Mas com certeza, né, cara, às vezes a gente, né, de onde é que surgiu o nome também? Poxa, tem uma referência aí óbvia aos Três Mosquiteiros, né? Obra de Alexandre Dumas, né? Mas volta e meia tem uma brincadeira nesse tipo, eu mesmo faço também, né? E nos inspira com certeza a criar outras brincadeiras e trocadilhos também, né? Muitos dos meus livros, especialmente o 10 Aventuras, eu tenho ali dentro algumas homenagens e brincadeiras aí que, se vocês conhecerem, por exemplo, algumas séries de livros, de jogos, né, vocês vão encontrar referências claras aí, porque são coisas que fazem parte do meu dia a dia e eu gosto de trazê-las também ali, né? O pessoal chama muito de easter eggs, né? Isso aí, algumas vezes, é porque algumas são muito claras, muito óbvias, e algumas elas são, né, ficam bem mais nas entrelinhas, digamos assim. Mas, inclusive, muitos dos personagens, especialmente do Tempestade dos Mortos ali, são de pessoas que eu conheci, pessoas assim que, né, foram ou são amigos próximos até hoje. Né? Então eu trago muitas coisas assim disso também nas minhas obras, né? E conectando um pouquinho dessas duas perguntas, né, a do Thiago e a do Jonathan ali também, a gente, quando tem liberdade para escrever, quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, é sempre muito prazeroso. E é muito difícil eu não consigo responder claramente essa pergunta de, olha, qual livro ou qual história que eu gostei mais ou que eu me diverti mais escrevendo. Né? É muito complicado, porque se a gente for levar em consideração, trazer alguns exemplos aqui, mas olha, se a gente for levar em consideração, por exemplo, O Viver ou Morrer, foi meu primeiro livro. Eu não estava escrevendo essas histórias sequer pensando em publicar elas algum dia. Jamais imaginaria, escrevendo aquelas histórias, que eu me tornaria um escritor e ia estar, né, décadas depois ainda trabalhando com isso, sabe? Ou indo tão a fundo nesse universo. São histórias que eu escrevi para jogar com os meus colegas em sala de aula, porque vendo a minha professora ler a minha história para os meus amigos, eu quis fazer aquilo mais vezes. Eu poder, né, contar as histórias ou entregar para os meus amigos levarem a minha história para casa, ler, voltar e talvez, né, me dizer o que acharam e trazer uma história sua para que eu pudesse jogar. Então foi um livro escrito sem pretensão, sabe? O Fantasma do Relógio, como eu mencionei, poxa, ali foi um resgate, assim, de uma parcela da minha infância. E foi um jeito de escrever que é muito diferente do que eu já tinha, de tudo que eu já tinha feito antes, e sem treinamento, sabe? Foi uma tentativa, não, sabe? Eu peguei o conhecimento que eu tinha na época, de tudo que eu já tinha lido, de todo o contato que eu já tinha tido, mas não fui me especializar em poesia antes de fazer aquela produção, sabe? Foi uma coisa que foi muito natural, digamos assim. E isso para mim foi divertido, sabe? Esse resgate, eu lembro de dar risada sozinho às vezes com algumas ideias que vinham na minha cabeça, avaliando né, se algumas eu colocaria ou não no meio da história, até porque algumas, como eu disse, algumas são tão particulares às vezes que para o leitor não faz sentido. Né? Então a gente avalia isso um pouquinho também, mas quanto mais liberdade a gente tem para produzir, eu acho que mais tranquilo, mais prazeroso é esse processo. Né? E no próprio 10 Aventuras, também eu lembro assim, de estar me divertindo muito para construir, porque eu sempre trabalhei muito com fantasia medieval. E eu acho que o 10 Aventuras, depois de uma leva grande ali, sabe, de Viver ou Morrer, volume 1, 2, O Senhor das Sombras, O Manto de Coragem, que são todas histórias assim bem focadas na fantasia medieval, inclusive mesmo até o Inimigo Digital, né, que é uma história que se passa no universo do Minecraft, ele tem uma pegada, porque o Minecraft traz isso, né, de fantasia medieval, sabe? E quando chegou ali, por exemplo, no 10 Aventuras, eu resolvi construir histórias diferentes. Tem histórias de fantasia medieval também, claro, mas tem histórias ali que fogem completamente desse universo. E aquilo ali, para mim, eu lembro assim que deu um fôlego, sabe? Foi legal naquele momento estar trabalhando ali com a Tempestade dos Mortos, com o Inferno de Metal, sabe? Com histórias de ficção científica, que nem o Expresso do Terror, ou coisas diferentes, assim, sabe? E isso para mim naquele momento significou liberdade
criativa, sabe? Uma coisa que estava fluindo mais naturalmente. Chega um momento que a gente está trabalhando com fantasia medieval e se a gente não dá um fôlego, ou pelo menos para mim é dessa maneira, né? Mas se eu não dou um fôlego assim, as ideias começam a ficar um pouco mais escassas. A gente tem que parar um pouquinho e consumir também. Tem que ler muito, ouvir muita música, assistir, sabe, coisas novas, jogar bastante RPG, viajar, parar um pouco, sabe? Isso tudo acrescenta também as nossas próprias vivências para que a gente possa transformar isso em ideias, em histórias, sabe? Agora, o Manto de Coragem também, vocês obviamente percebem que no Manto de Coragem e no 10 Aventuras ele tem uma linguagem um pouco mais madura, ele tem cenas um pouco mais gráficas também, né? Então o estilo muda completamente, né, dentro da proposta que a gente está trazendo para o leitor. O Manto de Coragem, ele é de uma certa forma, assim, até o meu xodozinho, né, vou colocar dessa maneira, é um livro do qual eu tenho muito orgulho também, porque o Manto de Coragem, ele foi o primeiro livro que eu produzi completamente independente, né, até o Manto de Coragem chegar em 2018, eu sempre havia publicado por editoras, né, e a escolha de publicar o Manto de Coragem de maneira independente veio por vários motivos. O primeiro deles era testar a minha capacidade de fazer isso sozinho, de testar a minha independência, sabe? O quanto eu já tinha aprendido sobre produzir um livro, né, sobre todas as etapas, de quanto eu já tinha entendido do meu próprio leitor, sabe? E também do mercado do livro, de uma maneira geral, sabe? Queria ter essa experiência, queria poder participar, sabe, de todas as etapas. Uhum. E aí, poxa, foi um grande aprendizado, sabe, um grande aprendizado, assim, que certamente me deu a experiência necessária para, depois do Manto de Coragem, eu me arriscar em empreendimentos ainda mais ousados, digamos assim, né? Hoje eu publico a maior parte dos meus livros, na verdade, de forma independente, não até por editoras, embora tenha, claro, uma parceria muito legal com a Jambô e a oportunidade, né, de estar publicando novos títulos por eles, né? Mas eu faço de forma independente hoje porque eu gosto muito de ter os livros à pronta entrega para os meus leitores. E como eu trabalho muito com escolas, como eu trabalho muito com Feira do Livro e eventos, eu acabo tendo, particularmente, uma grande demanda pelos títulos. Então, acaba sendo também mais conveniente, muitas vezes, eu ter o próprio estoque, ou uma boa parte desse estoque comigo, e poder tornar ele acessível diretamente para o leitor, sabe? O intermediário, muitas vezes, acaba dificultando um pouco esse processo, né, do contato do leitor diretamente com o autor, entende? Mas de forma alguma, assim, eu desmereço, desvalorizo o papel das editoras. Elas são incríveis e elas é que conseguem, na verdade, transformar uma coleção como Fighting Fantasy em uma coisa popular, assim, sabe? Criar uma febre, levar isso para todos os cantos do mundo. Uma coisa que o Atos, de maneira independente, jamais conseguiria, sabe? Então são apenas maneiras diferentes de a gente de trabalhar, sabe? E no Manto de Coragem, por ter sido uma publicação, a minha primeira publicação independente, eu acabei trazendo coisas assim que eu sentia falta em outros livros-jogos, sabe? Coisas que eu achei que podiam ser muito bacanas, assim. Muitas delas até inspiradas, né, em jogos eletrônicos, como, por exemplo, a questão ali de, no final do Manto de Coragem, o leitor se deparar com uma sessão de extras, né? E naqueles extras ali a gente tem alguns módulos diferentes de jogo, como por exemplo tem a Arena dos Pesadelos, né, que é um módulo de jogo para quem gosta de lutar, né? Tu quer só combater inimigos, quer testar o teu personagem, quer ver o quão forte tu consegue construir ele, né? E melhorá-lo ao longo de várias vezes diferentes que tu pode jogar o livro, tu pode adentrar a Arena dos Pesadelos e lutar com criaturas assim que têm status e habilidades beirando o impossível, assim, né? Em termos de sucesso. A gente tem também um novo jogo mais, né, o novo New Game Plus, né, que o pessoal chama, que é muito comum a gente ver, né, em jogos de RPG eletrônico, né, onde tu pode justamente terminar a história com o teu personagem e usar o mesmo personagem para reiniciar aquela aventura e explorar
locais diferentes daquele universo, mas usando o personagem já forte, digamos assim, da maneira que ele terminou aquela história, com os itens que ele coletou, com as habilidades que ele adquiriu, sabe? Então é um sistema diferente de jogo. E acho que uma das coisas mais legais, assim, que eu gostei bastante de fazer, e que depois de ter feito no Manto de Coragem, eu trago em todos os meus livros, os desafios. Que é uma lista de achievements, né, de troféus, de desafios que o leitor pode conquistar, né, para conseguir, a gurizada chama muito de platinar o livro, né, para conseguir assim fazer 100% de todas as possibilidades que aquele jogo, que aquele livro-jogo te traz. Né? Então isso eu tenho feito muito, assim, tenho colocado algumas dessas mecânicas diferentes em praticamente todos os meus livros, né? Inclusive os lançados assim por editoras. O Senhor das Sombras, que vocês também mencionaram, ele é um livro que ele se passa no universo de Tormenta, RPG, né? Aqui no Brasil hoje é um dos RPGs mais jogados, e o Senhor das Sombras ele esgotou já faz algum tempo. Né, eu tenho recebido assim, muitos pedidos de leitores pedindo o Senhor das Sombras. Eu não tenho mais nenhum comigo há bastante tempo. Né, muitas vezes eu, assim, como tinha muita demanda, às vezes eu mesmo adquiria da editora para conseguir entregar para os leitores que vinham diretamente falar comigo, porque queriam autografar dos livros. Né? Então e até a editora coletava os livros, autografava, enviava para os meus leitores, né? Não era fácil, mas acho que para o leitor isso é uma consideração assim, e demonstra um carinho, sabe? Eu acho que é importante. Se eu tivesse essa oportunidade de receber isso de um autor, eu adoraria, né, receber isso também. Então eu sempre tentei trazer isso para os leitores, né? E o Senhor das Sombras, então, que já está esgotado faz alguns anos, na verdade, né, ele vai ter uma nova edição esse ano, agora em 2026, né? Ele, não sei nem se eu podia estar falando isso, mas, né, agora já falei. Então está sendo uma nova edição do Senhor das Sombras, e é uma edição na qual eu acrescentei agora algumas novas mecânicas também, como essa dos desafios, né, que saíram aí no Manto de Coragem, né? Porque o Senhor das Sombras é um livro que precedeu o Manto de Coragem, né? Então agora com essa nova edição eu dei uma retrabalhada em cima da obra, né? Para trazer ainda, né, coisas diferentes para os leitores e incrementar um pouquinho, né, desse universo do Senhor das Sombras. Atos. Pode falar, cara. Eu tô num pequeno misto de angústia com alegria aqui, porque é a terceira vez nesse podcast que tu respondes a pergunta que eu ia fazer. Então isso mostra como a gente está conectado. A primeira vez eu ia falar sobre os açorianos, tu citaste sem eu falar. Depois eu ia te provocar para falar sobre os versinhos do Fantasma do Relógio, Unicórnio do Arco-Íris, Jornada de Alimba. Tu falaste sem eu perguntar. E agora eu ia falar sobre os achievements, desbloqueio de desafios ali. Meu Deus, vai parecer que eu tô sendo oportunista. Não, acredita, Jonathan, não é só Porém, eu tenho mais duas perguntas. Vamos lá. Na verdade, é uma pergunta e um conjunto de rápidos relatos, que eu acho que tu, como autor, deve gostar de saber. Com certeza. Quando eu adquiri o Manto de Coragem, e sempre quando saem livros, jogos novos no Brasil, tipo, eu tô sempre ligado, assim, eu compro em menos de 24 horas, assim, eu já tô comprando tudo, principalmente quando é teu. A gente tem um grupo de jogos aqui na minha cidade, eu resido em Santiago, no Rio Grande do Sul. Até vai um abraço aí pro Marcelo, pro Gui, pro Filho, pro Seco, pra essa galera que joga conosco aí. Quando chegou aqui em casa o Manto de Coragem, a gente, né, se reúne periodicamente, geralmente, né, aos sábados ou sextas-feiras, quando eu não viajo para jogar ou para palestrar. E eu digo, gurizada, chegou um livro-jogo novo aí, vamos se reunir para jogar hoje. E a gente geralmente joga naquele sistema de que todo mundo junto decide pelo personagem, um faz a rolagem dos dados, o outro cuida da ficha. A gente joga, tipo, em grupo, sabendo que a aventura é solo, sabe? Acredito que outros grupos de amigos devem fazer isso também. Com certeza, isso é legal demais. E aí teve uma rodada de pizza, refrigerante e tal, aquela noite assim. E, cara, a gente curtiu demais o Manto de Coragem, demais, assim. E aí um dos guris pegou o livro e disse assim, olhou o teu nome, né, como autor, né, não tinha folhado, não tinha visto nada ainda, só tava vendo Atos Belrins. Ele, isso aqui eu não conheço, é Fighting Fantasy. Nunca me esqueço disso. E eu, não, cara, esse cara é gaúcho. E a reação do meu amigo foi rir.
Primeiro, porque ele achou que o teu nome não tinha uma estrutura de nome brasileiro. E outra que ele pensou assim, não, mas não pode isso aqui, tipo, com essa lista de desbloqueio de troféu e tal, isso aqui tá muito, muito, muito rebuscado. Eu falei, é verdade, cara, é o Atos, cara. E ele realmente, na época, ele não conhecia o teu trabalho. Ele achou que era um livro-jogo da linha Final Fantasy, ou pelo menos alguma coisa ali, tipo, estilo Jonathan Green, independente, assim. Ele, não, olha o nome desse cara aqui é brasileiro, sim, inclusive é gaúcho. Ah, legal, cara. Poxa, o Jonathan Green ele faz umas mecânicas muito legais, cara. Eu gosto muito da obra dele também, cara. Mas, poxa, que alegria ouvir esse teu relato, cara. Isso é, poxa, e o outro relato é o seguinte, quando eu comprei o Senhor das Sombras, né, que ele vem depois de Ataque à Califórnia, antes do Labirinto da Etapista, né, aquela trilogia ali, né? Na verdade não é uma trilogia em relação à história, são os 3 livros ali que saíram, né, naquela sequência. Depois teve outras coisas, mas os primeiros 3 ali em formato maior, que a galera hypou ali e tal, né? Se não me engano foi essa ordem, né? Ataque à Califórnia, Senhor das Sombras e Labirinto da Etapista, né? Isso. Foi, né? Tá, que é do Guilherme e o outro é do Lucas, né? Isso. Tá, beleza. Aí, assim, eu jogo videogame todos os dias, né? Também sou um gamer inveterado, assim. E houve uma noite em que o livro tinha chegado aqui e eu tava esperando, assim, um momento que eu tivesse, assim, mais tempo pra jogar, né? Isso, logicamente, bem anterior ao Manto de Coragem. E era uma noite em que eu ia jogar videogame. Cara, se armou um temporal aqui. O tempo começou a ficar feio. Era perto do entardecer, assim, ficou escuro. Aí começou a chover, raio, trovão e tal. E eu não ligo os meus videogames quando o tempo tá assim. Isso é um costume meu, eu não faço isso. Acho que, na verdade, devo estar até certo. E eu tava com vontade de jogar. Cara, o que eu vou jogar? Cara, eu nunca me esqueço. Eu vim pro meu quarto. Tava um semi-escuro de abajur, assim. Eu me lembro que eu li até com um pouco de dificuldade, mas eu optei por essa penumbra, chuva caindo, e eu joguei sozinho o Senhor das Sombras na minha cama, no meu quarto. Foi essa a minha experiência, e olha que legal, eu tava progredindo no jogo, e tava indo bem, pelo menos ao meu ver, assim. Eu tava com fome, cara. E eu comecei, era umas 8, 9 da noite, já tinha passado das 11, eu não tinha jantado. Eu pensei, cara, eu vou parar num lugar aqui, vou fazer um checkpoint aqui e vou jantar. Aí eu parei e fui comer. Cara, quando eu voltei da janta, eu morri na primeira referência. Isso parece aquele quick save logo antes do cara morrer. Exato, save state. Nunca, né? Cara, eu fui jogando, pensando na aventura, caramba, o que eu vou fazer agora e tal. Eu tinha encontrado um NPC ali e tal, morri na primeira. Sim, cara, mas vou te dizer o seguinte, ó, o Senhor das Sombras, ele é um livro cruel. Sim, eu vi isso. Ele é um livro cruel. Ele é um livro assim que ele ficou bastante difícil, né, em termos especialmente dos combates. Né? Isso a gente deu uma reequilibrada nele agora também. Tu me fala isso agora, todos esses anos depois. Não, mas olha só, deixa eu te contar o que aconteceu nesses anos todos, cara. Com o Senhor das Sombras. Você tá que nem o Jonathan Green que mudou os atributos da maldição da mula, porque ele viu que era impossível? Não, ó, na internet o Senhor das Sombras ganhou o apelido carinhoso de Dark Souls dos livros-jogos. Sim. Então ele virou Dark Souls dos livros-jogos, né? E teve uma vez, eu não lembro quem foi, cara, acho que não deve ter sido o Jonathan, mas ia ser muita coincidência se fosse, mas teve alguma vez que eu vi um relato em algum grupo lá no Facebook. E aí um leitor dizendo assim, cara, eu não consigo, nossa, tô a ponto de desistir do Senhor das Sombras, já joguei trocentas vezes, não dá. E aí eu vi aquele post dele, né, ele tava pedindo dicas, assim, pra galera do grupo, e aí eu fui lá e respondi o post dele, falei, olha, com autorização, né, com a bênção do autor, você acaba de receber uma poção de cura para iniciar sua próxima jornada. Né, ela cura que legal! Não fui eu, não adoraria ter recebido. Eu falei, cara, ó, eu entreguei para um leitor exclusivamente para ele, olha, tá aqui uma poção de cura, né, uma poção de cura melhor, assim, uma poção de cura grande para ele iniciar a próxima que vai jornada. te deixar 6 referências a mais vivo. Bom, aí escolhas, né? A galera tem que ir aprendendo também, tem aquela sugestão de fazendo o mapa, né, para tu, né, e construindo o teu próprio caminho, mas realmente o Senhor das Sombras, ele veio para ser, a proposta inicial dele era para ser um livro-jogo difícil, né? A diretriz que eu recebi no início da produção do Senhor das Sombras, inclusive, era um romance-jogo.
né? Então, a ideia desse livro era para ser um pouco mais realista. Por isso, o que acontece? Quando a gente encontra, por exemplo, um personagem que ele está mais ou menos assim, se a gente fosse pensar num realismo, né? Um outro guerreiro, um outro mago, ele vai ser uma pessoa, um personagem muito parecido conosco. Né? Ou provavelmente mais forte, dado que o personagem do leitor no Senhor das Sombras, ele não é um oficial assim com um ranking muito alto, digamos assim. Né? Ele é um personagem extremamente experiente. Então, os combates acabaram se tornando um pouco mais realistas em termos de status. Né? Então, ele exige muita estratégia realmente do leitor, não só na construção do personagem, mas naquela construção do mapa dos caminhos através de tentativa e erro também. Né? Então ele é um jogo que ele exige isso, ele exige a rejogabilidade. Né? E posso dizer para vocês assim que dos relatos que eu ouvi até hoje, não houve um que conseguiu terminar o Senhor das Sombras na primeira tentativa. Né? Aqui vai mais um relato, então. Eu não consegui terminar o Senhor das Sombras na primeira tentativa, nem na 22ª. Eu tava tomando uma água aqui, cara, quase que... Não, que não deu não, viu? Eu quero 3 poções de cura, viu, autor? Não querendo ser sádico, mas comecei a rir aqui, cara. Mas olha só, esse lance do mapa, ele é importante, tá? No Senhor das Sombras, ele é muito importante. E ele vai continuar sendo também, mesmo que a gente trabalhe um reequilíbrio dos status dos inimigos no livro, né, e com alguns checkpoints, alguns pontos de salvamento ali, onde há um descanso extra para o leitor, simplesmente porque ele é uma história muito longa. Né? A gente está acostumado a ter, por exemplo, no Fighting Fantasy, histórias ali que vão até 400 referências, né? 400 números ou pontos de escolha. Né? O Senhor das Sombras tem 500. Né? Então a gente tem um aumento ali de um pouco mais de 20%. Né? A gente tem um aumento de 25%, né? no Senhor das Sombras, em termos assim da duração da história. Ela é muito mais longa. Então, claro, tu vai ter ali 25%. O Atos colocou 6 referências de morte imediata a mais. Não tem tanta assim. Eu não lembro quantas tem no Senhor das Sombras, mas não 30 tem, certeza. Umas 30 tem, tu acha? Pode ser. Tem. 30 não dá 10% do livro. Então tá... Que vergonha, cara. Mas, cara, tem um outro projeto que eu tenho trabalhado. Eu lancei um livro em 2024, no finalzinho de 2024. Foi o Ecos da Fantasia. Esse livro eu queria falar um pouquinho dele, porque é um livro diferente. Agora eu vou falar antes que ele fale um compilado de histórias de outros autores. Isso aí, cara. Tu queria perguntar isso aí? Vamos lá. Eu ia perguntar desse também, caramba. Eu também queria perguntar desse. Ai, então... O Atos é do louco! Não, atenção. Atenção, quando tu, Atos, disseste perto do início que tinhas este projeto com novos autores, eu estava já a pensar mesmo na questão do Ecos de Fantasia, porque também envolve outros autores de livros-jogos, ou seja, este não é um livro escrito inteiramente por ti, embora exista lá uma aventura que seja tua, tudo o resto é de outros autores. Portanto, esse não é vários atos, né? Esse não podemos dizer que é vários atos. Sim. Queres falar assim um bocadinho sobre esse... Não, tranquilo. Achei que tu ia fazer uma pergunta específica formulada assim dentro da... Mas vamos lá. Então, gente, o Ecos da Fantasia, ele surgiu, na verdade, porque essa minha história que eu compartilhei com vocês de estar escrevendo desde criança, e o como isso foi importante para mim, mas também para os meus colegas, para a comunidade escolar ao meu redor, eu trouxe o Ecos da Fantasia como uma proposta de tentar reproduzir isso nos dias de hoje, sabe? De a gente tentar fazer isso novamente. Então a minha ideia inicial com o Ecos da Fantasia era, vendo nas escolas em que eu participava de bate-papos, atividades, oficinas, que os alunos também estavam querendo criar suas próprias aventuras, criar, através do Ecos da Fantasia, uma plataforma, uma oportunidade para que eu pudesse publicar ao menos um
desses autores, sabe? Desses autores mirins, digamos assim, dessas crianças, desses jovens que estavam produzindo as suas próprias histórias, sabe? E entregar para eles uma oportunidade de publicação. Não apenas por esses indivíduos particularmente, mas porque eu sei, sabe, o poder que isso tem dentro de uma comunidade escolar, de os colegas verem aquele, né, amigo de sala de aula com um livro na mão publicado, para eles verem, sabe, que eles também podem, que isso é uma coisa que com esforço, que com determinação, sabe, que a galera pode alcançar isso aí, entendeu? Tu tornar isso um pouco mais palpável, mostrar para a criançada que autor não tem que ser, sabe, sempre, né, alguém mais velho, um adulto, inspirar eles a criar, a imaginar, a colocar no papel, sabe? Então o Ecos da Fantasia surgiu, na verdade, desse pensamento, sabe? Com essa vontade de criar essa plataforma. Mas, ao mesmo tempo, claro, eu quero criar um livro-jogo para todos os públicos. Então, o que eu fiz? Eu acabei convidando outros autores para estar publicando comigo. Só que esses outros autores, a maioria, eles se tornaram autores com a publicação do Ecos da Fantasia, né? Então eu pegando, por exemplo, aqui o Ecos e olhando os nomes que tem aqui, né, o tio Nitro, né, o Newton Nitro, brasileiro também trabalha com RPG, publica sistemas, né, também é um grande ilustrador, também tinha acredito que tem ainda, né, um blog e podcast assim, sobre RPG muito, muito bacanas, né. Convidei ele, né, como um outro autor assim, né, já do mercado tradicional para estar publicando juntamente comigo, né, então pedi para que ele me mandasse uma história no formato de livro-jogo, que é um desafio que foi novo para ele, que apesar de respirar RPG, né, por décadas, ele nunca tinha parado para escrever uma história interativa nesse formato, né? E convidei outros amigos assim que já haviam trabalhado comigo, né? Ou na parte gráfica de outros livros anteriores e que eram pessoas que eu sabia que gostavam de RPG, amigos que já compartilharam mesa de RPG comigo, criadores, né, de eventos de RPG dos quais eu já participei, né, e outras pessoas assim que eu fui conhecendo ao longo da minha jornada aí nesse universo. Inclusive tem uma história até, se vocês forem ver, tem um nomezinho ali que pode ser familiar para vocês, né, o sobrenome Beuren ali, tem uma história do meu filho, né? Então essa plataforma também eu achei muito bacana, assim, porque ele gosta de jogar RPG pra caramba, sabe? E eu leio e jogo com ele, assim, desde que ele era, né, bem pequeno, sabe? Então também, poxa, foi uma maneira, assim, de, cara, que legal, sabe? Ter alguém comigo, assim, que compartilha desse universo. Eu quero ver as tuas ideias, eu quero ver o que tu gostaria de escrever, sabe? Escreve alguma coisa para eu ler também, que eu vou me divertir pra caramba, sabe? Então, assim, trabalhar com esses autores, assim, foi muito legal, né? Só que, claro, são autores também, muitos deles ali de primeira viagem, né, autores assim que a gente acabou produzindo esse livro, na verdade, como uma escrita colaborativa, né? Então, sim, tem a minha edição assim sobre as histórias desses autores, né? Tem a minha contribuição em cada uma delas também, sabe? Mas é fascinante assim ver como cada pessoa traz ideias diferentes, sabe? Histórias assim que eu jamais imaginaria, sabe? Inclusive tem uma das histórias assim que é uma das que o pessoal comenta, né? Os leitores comentam bastante nesse livro, que é a história chamada Ao Pistoleiro e o Acerto de Contas, né? Que também tem um trocadilho aí, que nem a brincadeira dos 10 aventuras, né? Que é a palavra desventuras com 10 aventuras diferentes que tem no livro, né? Então certo. essa história do Pistoleiro e o Acerto de Contas que tem aqui no Ecos da Fantasia é na verdade uma história onde nós vamos ajudar uma calopsita, né? Um pássaro fazendeiro, mas que ao mesmo tempo tem um passado ligado ao futebol e ao Velho Oeste, né? Numa disputa aí com o Esgarvião, que é o grande vilão dessa história. Então uma coisa assim que trabalha a ideia assim que eu jamais imaginaria, né? E que essa autora, a Caroline Sulzbacher, né, que trouxe essa história no Ecos da Fantasia, teve, e que foi uma das histórias, assim, poxa, mais comentadas desse livro, né? Sem falar na história de Halloween que nós temos aqui, né, que é A Noite da Abóbora, que é a história escrita aí pelo autor mirim, né, que eu publiquei no Ecos da Fantasia, que é o Matheus Garcia Baum, um menino também de 10 anos de idade, e que, assim, ó, fez uma história sensacional, sabe? E que teve
junto comigo. Genial. Não, e ele teve junto comigo em alguns bate-papos que eu fiz nas escolas aqui do Rio Grande do Sul, porque assim que esse livro estava para ser lançado, a gente teve uma enchente muito grande. Né? E aqui várias cidades ficaram alagadas, muitas escolas assim tiveram água até o teto, né? Então muitas escolas perderam inclusive as suas bibliotecas, o acervo inteirinho. E o Ecos da Fantasia, como um livro independente, ele já estava todo financiado, né? Eu já tinha custeado toda a publicação do Ecos da Fantasia. Ainda assim, por causa dessa enchente, o que eu fiz? Eu coloquei o Ecos da Fantasia no Catarse, num financiamento coletivo, para arrecadar um valor extra para o Ecos da Fantasia e converter todo esse valor que foi arrecadado no financiamento coletivo em livros para essas escolas que haviam perdido as suas bibliotecas. Né? Então isso foi um movimento que a gente fez. Eu certamente não tenho um alcance, né? Por isso que eu falei, as editoras elas são muito importantes também nesse sentido. Editoras têm um alcance enorme, não só para projetar os autores e para alcançar leitores, mas para movimentar, sabe, as pessoas em boas causas. Né? Então eu, obviamente, independente, não consegui fazer um financiamento muito grande, mas eu consegui, pelo menos em 2 escolas, levar, né, repor uma parcela dos livros que eles haviam perdido por causa dessa enchente. Né? E nessas escolas eu fui entregar pessoalmente os livros, conversar com os alunos, falar um pouquinho da minha obra, mergulhar numa aventura que eu joguei com eles, e junto comigo foi esse autor mirim, né, o Mateu, de 10 anos de idade, para também conversar com esses alunos. Né? E a surpresa do pessoal vendo um autor, né, da sua idade, né, um autor que foi de uniforme nas escolas, o uniforme da escola dele, ele foi comigo nas outras escolas, sabe? Vendo um aluno fazendo isso inspira, sabe? Especialmente, né, no momento que a gente estava ali, né, no pós-enchente também, sabe? Então foi um projeto muito legal e que agora, né, ele vai ganhar aí uma nova publicação. Esse ano está previsto, a gente vai lançar em agosto, né, o novo livro no modelo do Ecos da Fantasia. O título é Sussurro Escarlate. Né? E é um livro também que vai ter aí autores convidados. Tem uma história minha, outras histórias aí que eu estou escrevendo de uma forma colaborativa com outros 9 autores. E não vai ter o mesmo nome, né? Não é Ecos da Fantasia 2, é o Sussurro Escarlate, mas é esse mesmo formato. Também com a história de um autor mirim, né? E com a história de outras pessoas aí, né, alguns autores de primeira viagem, alguns autores já renomados. E eu queria aproveitar esse momento até, pessoal, para convidá-los, né, vocês dois especificamente, que são nomes que já estão aqui na minha lista, digamos assim, há algum tempo, né, para que vocês possam participar comigo. Quero convidar vocês para escrever uma história para o próximo livro que vai sair dessa coleção. Eu vou estar lançando, acredito... Epa! Não posso prometer quando, tá? Mas Thiago Costa e Jonathan Meira estão oficialmente convidados. Epa, isto é um podcast de surpresa. Estão oficialmente aceitados. Sim, 100%. 200%. Eu já respondo pelo Thiago, ele não vai dizer que não, problema dele. Pessoal, obrigado por aceitar esse convite. Para mim, com certeza vai ser uma grande alegria trabalhar com vocês também, e eu tenho certeza que a gente vai, né, construir umas histórias aí muito legais. E assim, ó, liberdade total, tá? Vocês podem assim, ó, escrever sobre o que vocês quiserem no livro. Quanto mais maluca a ideia, mais original, poxa, ainda mais bem-vinda. Só não vou prometer para quando, tá? Como eu tenho Sussurro Escarlate previsto para lançamento este ano, este próximo livro, né, que eu estou fazendo os convites agora, já para os autores, ele vai sair em 2027 ou até 28. Tá? Porque o problema de autor independente, né, para publicação independente é isso, sai tudo do próprio bolso, então a gente tem que planejar com bastante cuidado. Claro, já começo a planejar como vou me vingar do que tu fizeste comigo no Senhor das Sombras. Não esquece que os leitores aí também vão sofrer as consequências. Né? Eu vou colocar um personagem lá que tu vai saber de quem eu tô falando. Tá bom. Não, mal posso esperar, claro. Galera. Mal posso esperar. Vai ser incrível. Claro, a gente vai falando e pronto, e vou mergulhar aqui em algumas leituras
que tenho aqui do meu lado para me inspirar nessa história, e já que tu disseste que pode ser uma aventura completamente maluca, eu acho que o primeiro livro que eu vou utilizar na minha pesquisa vai ser o Skylord. Não, legal. Não, isto é aquela piada, não é? Que dizem que o Skylord é o mais maluco dos livros das Aventuras Fantásticas, tanto que parece que foi escrito sob o efeito de alguma substância mais recreativa. A mesma substância que o Atos consumiu para escrever O Senhor das Sombras. Essa aí, eu achei que tu ia dizer que eu tava de mau humor. Pode ser, verdade, pode ser mais plausível. Não tava não. É sempre uma alegria, cara. Bah. Mas assim, podem realmente, assim, podem se inspirar aí no que vocês quiserem. E o Skylord, poxa, é um que eu não li. Sabe que esse aí é um que me falta. Esse aí é minha... Então não lê, por favor, não lê. Te mantenha assim, não lê. Não, mas eu gosto, cara. De qualquer forma, assim, eu sou muito eclético nesse sentido. Deixa eu explorar. Eu sou muito eclético nesse sentido. Eu vou buscar coisas diferentes e às vezes, claro, tem coisas que a gente cria uma maior afinidade, outras menos. Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente acaba não gostando. Quantos livros eu já li que eu não recomendaria, né? Assim como tem muitos que eu li e recomendaria, né? Muito. Mas aí é que tá, né? Pra gente saber, só a gente mergulhando. Né? Então, me fizesse lembrar agora de um senhor um senhor era vizinho nosso aqui. A gente tava falando sobre música, né? Eu escuto sertanejo, eu escuto rock, eu sou muito atlético. A gente pensava, esse cara deve escutar enquanto ele caminha, né? Ele queria dizer que ele era eclético, dizer que ele era muito atlético. Faz parte. Claro. Olha, já agora eu queria até falar aqui, puxar aqui um bocadinho atrás, para falar um bocado do Manto de Coragem e dar aqui uma curiosidade. Isto eu nunca disse a ninguém, e o Jonathan pode confirmar, porque o Jonathan tem a primeira versão do Voo do Corvo. Mas nas regras do Voo do Corvo, dessa primeira edição, que foi publicada por outra editora, mas uma editora mais de print on demand, uma coisa tipo Amazon, só que daqui de Espanha, tem um modo também Novo Jogo Mais, que foi inspirado nesse modo Novo Jogo Mais do Manto de Coragem, que até eu ter lido esse livro, até eu ter lido o teu livro, não sabia que era possível aplicar. E então eu decidi, quando eu terminei de escrever o Voo do Corvo, eu pensei que seria interessante na altura aplicar essa ideia do Novo Jogo Mais. Depois, para esta segunda versão, não é, que agora foi lançada pela Ludovitae, ou pela uma das chancelas da editorial Divergência, eu removi eu removi essa mecânica, não porque eu deixei de gostar da mecânica, não, de todo, continuo a achar que é uma mecânica muito interessante e aplica-se muito bem no teu livro, mas eu achei que no meu não encaixava tanto. Portanto, era interessante, mas não achei que encaixasse tão bem. Portanto, porque eu achei que seria um bocado, estava muito afastado das restantes regras do livro. Ou seja, todas as outras regras pareciam ter uma sinergia própria entre si, e o Novo Jogo Mais parecia algo que estava ali a meter-se no meio. Por isso eu removi. Funciona muito bem no teu livro, é algo que eu achei muito interessante, e eu removi do meu. Não seria, pronto, era algo bastante diferente. E outra coisa também, e aqui já é relacionado com O Senhor das Sombras, mas não através da minha experiência, pronto, como eu disse, ainda não tive o prazer de o ler, gostava muito de o ler, e a quantidade de vezes que o Jonathan perdeu não me demoveu nada dessa experiência. O Senhor das Sombras tem 500 referências, é um livro muito grande, e quando eu escrevi o Voo do Corvo, eu também pensei em 500 referências. Só que, e eu expliquei isso num dos meus últimos vídeos que lancei no canal, eu não planeei devidamente este livro.
e tu, como escritor já bastante profissional, que já andas nestas andanças já há praticamente 3 décadas, sabes que estes tipos de livros necessitam de um planeamento prévio, porque senão pode correr o risco de colocares demasiadas escolhas e depois não teres referências depois que chegue para terminar a aventura, ou então tudo pode acontecer, e o que aconteceu foi isso mesmo. Eu ainda nem sequer tinha chegado à parte final, não é? Ao nível do boss, podemos considerar quase o local que nós precisávamos de explorar antes de chegarmos ao vilão, e eu já estava a atingir as 500 referências, e eu deitei as mãos à cabeça e pensei, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou desmontar a aventura, voltar a escrever do início, tentar cortar aqui alguma coisa. Todas essas opções para mim eram completamente... Eu não queria fazer nada disso. Eu não queria voltar a escrever desde o início, todas aquelas horas, dias, semanas, meses de trabalho. Eu sentia que estava quase a deitar tudo fora. E qual foi a solução? A única solução que eu encontrei foi dedicar essa secção final a uma parte diferente do livro, dedicar os 500 parágrafos só à exploração de todo o reino, à exploração livre do reino, e depois pegarem mais 150 referências, portanto, do 501 até o 650, e dedicar isso à parte final, ou seja, à exploração da floresta e depois o encontro com o vilão. Foi isso que eu encontrei. Foi essa a única solução que eu encontrei. E eu termino este meu relato, não é? Esta minha história, com uma pergunta também relacionada com o teu processo criativo, o teu processo da escrita dos livros, que é: já tiveste este tipo de dificuldades na escrita de algum dos teus livros? Ou se não, qual foi a maior dificuldade que tu já tiveste durante o processo criativo dos teus livros? Tiago, eu tive exatamente essa mesma dificuldade no Inimigo Digital. Esse livro que se passa no universo do Minecraft, ele também fui escrevendo a história despretensiosamente, né? Eu fui construindo ela. Eu não planejo, quando eu faço a minha produção aqui, eu não planejo exatamente todos os pontos da aventura de uma maneira engessada. Eu gosto muito de ter flexibilidade, porque na medida em que a gente vai escrevendo, as ideias elas vão mudando. Elas vão crescendo, elas vão mudando de forma, sabe? Então, eu sempre tento deixar assim uma flexibilidade bacana para eu manipular um pouco da história, né? Mas já aconteceu, sim, e o Inimigo Digital é um desses exemplos, né? De eu estar com uma ideia na cabeça, olha, eu vou fazer um livro que ele vai ter 300 referências, né? 300 parágrafos numerados. Mas chegando no final da história, poxa, também a história ainda não acabou, ainda tem uma seção toda que eu gostaria de explorar e não quero deixar de fora. Eu recorri, Thiago, a exatamente a mesma solução que tu recorreste aí no Voo do Corvo, né? Criei uma seção separada para o Inimigo Digital, fazia muito sentido, eu já estava pensando em fazer isso, mas não por esse motivo, né? De criar uma seção separada onde o cenário muda, né? Onde o jogador ele acaba naquele mundo do Nether, né? Então isso ficou uma seção separada do livro, tanto que na impressão do livro eu transformei essa seção com as páginas com fundo preto, né, para se diferenciar do restante do livro, né? Então a gente deu uma solução assim através do design gráfico para que essa seção ficasse bem separada, né? E ela acabou se tornando, claro, um jogo à parte. Então do número 301 até o número 350, a história acontece todo naquela mesma seção do livro, entre aquelas poucas páginas, digamos assim. O leitor ele não retorna a folhear o restante todo do livro pelo qual ele já passou, né? Então, eu acho que essa é a solução, a melhor solução, Thiago. Eu acho que o que tu fizeste no Voo do Corvo foi excelente. Vou te dizer assim que é uma solução muito legal, muito melhor do que qualquer uma das outras, sabe? E que uma das soluções que eu acho mais difícil de fazer, isso também já me aconteceu, por exemplo, assim, olha, tu querer construir
junto à mesma sessão, por exemplo, olha, tu tem ali 500 números, tu vai ter que adicionar 150 para um total de 650. Tu adicionar esses novos números e querer embaralhar eles, misturá-los aos números antigos, sabe? Então, fazer isso manualmente, trocando os caminhos para que eles não fiquem todos muito próximos em uma única seção do livro, isso aí dá uma trabalheira imensa. Né? Talvez hoje com a inteligência artificial, alguns aplicativos dedicados à produção de livro-jogo, como tem um, deixa eu lembrar o nome dele agora, The Games Book Authoring Tool, acho que é o nome dele. Ok. Mais uma vez antecipaste, porque eu ia sugerir mesmo esse, o Game Book Authoring Tool. Não, ele adora fazer isso, não tem como. Exato, sim. Tudo que a gente vai perguntar, ele fala primeiro, ele lê pensamento, não é possível. Mas vou dizer assim, ó, eu gosto muito dessa ferramenta para mapear as histórias. Então, depois que eu termino as histórias, eu gosto de mapeá-las nessa ferramenta. Mas eu não gostei, não me adaptei a escrever as aventuras dentro dessa ferramenta. Por quê? Eu já escrevo há muito tempo, né? Eu já tenho a minha própria dinâmica, digamos assim, e por mais old school que seja, eu ainda uso, né, planilhas do Excel ali para controlar assim, o que eu já escrevi, o que eu não escrevi das minhas histórias e vou marcando por ali. Né? Então eu gostei muito da ferramenta, recomendo a ferramenta de verdade, eu simplesmente acabei não insistindo em me adaptar a ela, sendo que eu já tenho o meu sistema aqui tão bem elaborado e de uma maneira que para mim é muito prático. Né? Mas é uma ferramenta que sim, eu recomendo, né? E ela faz esse trabalho assim, de embaralhamento das referências muito bem. E só para terminar uma pontinha sobre o que a gente falou antes também desses novos sistemas de jogo, né, da rejogabilidade, no Manto de Coragem, na verdade, esse sistema de jogo, ele não foi, eu tenho que ser sincero, né, ele não foi pensado desde o começo. Né? Esse foi um sistema que eu acabei trazendo ele para o livro quando a história já estava praticamente pronta. E eu acabei construindo esse sistema por causa do sistema que eu tinha construído anteriormente, que era os desafios. Quando eu construí o sistema dos desafios, um dos desafios que eu coloquei ali é uma proposta para que o leitor visite todos os principais lugares, todos os principais cenários do Manto de Coragem. Né? E esse é um desafio que só pode ser cumprido se o jogador ele joga a história mais de uma vez. Ele só consegue, jogando o livro novamente, umas 3, 4 ou 5 vezes, visitar todos esses lugares. Porque cada escolha que a gente faz, né, a gente renuncia a um outro caminho. Né? Então, o que acontece? Em alguns momentos, o leitor, se ele escolher ir para a caverna, ele não vai visitar a Casa da Bruxa, por exemplo. Então, ele não vai conseguir visitar os dois lugares numa única partida. Ou seja, ele vai ter que jogar novamente para completar aquele desafio, mesmo se ele conseguir, na primeira leitura, completar a história com sucesso. Daí eu pensei, poxa, então se o leitor vai ter que fazer isso, vamos oferecer para ele alguma coisa que torne essa releitura não um jogo do zero, mas que ele possa aproveitar, né, essa oportunidade de reler o livro, mesmo tendo completado a história com sucesso, de uma maneira diferente. Né? Então eu acabei desenvolvendo esse novo jogo mais em função desse outro desafio. Né? E confesso que sim, se ela tivesse sido pensada desde o início para integrar a história, eu teria, acho que, trabalhado ainda muito melhor, né, essa possibilidade do novo jogo mais. Muito bem, mas de certa forma, ao integrar, estás a fomentar a releitura, portanto é sempre positivo, não é? Porque estás a fomentar sempre uma segunda, terceira, quarta visita ao livro para o leitor poder explorar outras zonas que não tenha explorado. Essa é a maravilha dos livros-jogos. Nunca duas leituras são iguais. Portanto, caros ouvintes, estamos aqui a atingir já
umas saudáveis 1 hora, já ia dizer 2 horas, meu Deus, 1 hora e 45 minutos quase. Jonathan, tens assim mais alguma questão para fazer aqui ao nosso ilustre convidado? Eu tenho uma dinâmica surpresa para fazer com o nosso ilustre convidado. Então. Vamos lá. Agora eu não me sentir meio Marília Gabriel aqui. Atos Beuren. Você está me ouvindo? Sim, senhor. Você tem 10 segundos para cada um dos questionamentos, ok? Vamos lá. Uma palavra só? Ou são Não escolhas? precisa ser 10 segundos. 10 segundos. Então, beleza. Tá? Se você ultrapassar isso, você morreu. Epa. Vamos lá. Abriu o cronômetro Atos aqui já. Beuren. Do que você tem medo? 10 segundos, cara. A partir de quando começar, vai contar os 10 segundos só, tá? Pode pensar na resposta. Tá, essa eu posso pensar, então. Sim, quando começar a falar, são 10 segundos. Cara, eu tenho medo de muita coisa. Eu tenho medo de não ter gente para jogar RPG, de não conseguir compartilhar essas ideias e ver uma coisa que eu amo tanto fazer a diferença para outras pessoas, sabe? Eu certamente ficaria muito triste, desmotivado e acho que teria um grande receio, um grande medo de expor isso aqui tudo, sabe? Se eu não acreditasse que as pessoas realmente podem se beneficiar e tem muito a ganhar mergulhando nesse universo. Um sonho. Um sonho, cara, eu quero continuar escrevendo e conseguir publicar, né, ou compartilhar com as pessoas todas as histórias que eu ainda tenho engavetadas aqui. Especialmente as histórias que foram originadas em mesas de RPG, mas que são histórias que têm início, meio e fim, né, como elas já foram jogadas, talvez eu não conte elas num livro-jogo, mas eu gostaria muito de poder compartilhar essas histórias porque marcaram muito a minha vida e de muitas pessoas ao meu redor também. Um orgulho. Cara, acho que meu maior orgulho é meu filho, cara. É um cara que, é sensacional, é uma pessoa maravilhosa, sabe? Um cara super inteligente, corajoso e que me inspira todos os dias, sabe? Pela mera presença dele, assim, a continuar fazendo o que eu faço com tanta alegria, com tanta energia, sabe? E como um parceiro, assim, que, cara, tá ali ao meu lado o tempo todo. Pô, que lindo. O que é um livro-jogo? Um livro-jogo é um livro interativo no qual o leitor assume o papel do personagem principal e pode escolher a cada cena da história como ela continua, enfrentando também desafios, criaturas e encontrando tesouros incríveis. O que é uma aventura? Uma aventura, eu acho que qualquer experiência que nós temos que desafiem os nossos limites, os nossos conhecimentos, e nos engrandeçam também nessas mesmas áreas, que possam contribuir para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, e que nos façam, ao final dessa aventura, sermos pessoas diferentes e melhores. Quem é Thiago Costa? Thiago Costa, autor do Voo do Corvo, um dos anfitriões do Game Book Guild Podcast. Já posso chamar de um grande amigo, com certeza. Meu Deus. Isto é surpresas atrás de surpresas. Quem é o Jonathan Almeida? Jonathan Almeida, acompanho muito Jonathan Almeida como um grande professor, como um grande baterista, como um campeão de truco, praticamente invencível, e um grande colecionador de Fighting Fantasy, uma pessoa assim, que eu diria que tem um conhecimento vasto sobre a série, e com a qual eu certamente gostaria de jogar RPG no futuro, ou livro-jogo. Meu Deus, para finalizar, meu querido, agora tu tens mais de 10 segundos, tá? Quem é Atos Beuren, cara? Acho que essa é a mais difícil, hein? Tu ter uma visão, né, externa de si mesmo. Vai lá, mestre. Essa eu tô tendo até que pensar um pouco, é difícil pegar o cara desprevenido. Por isso que eu dei mais de 10 segundos. Mas, cara, o que eu vou dizer, né? Eu gosto muito do que eu faço, acho que o Atos é uma pessoa satisfeita, feliz, contente pelo trabalho que realiza, não por
exatamente realizar esse trabalho, sabe? Mas por sentir que esse trabalho está fazendo uma diferença e está ajudando a construir uma coisa bacana, sabe, na vida das pessoas. Eu gosto muito, assim, de ver o sorriso da galera, de estar com jovens leitores nas escolas, ou, sabe, inspirando e compartilhando das conquistas dos leitores mais maduros, ouvir o quanto eles acham difícil algumas aventuras às vezes, e incentivar eles a, cara, vai de novo, tenta de novo, tu vai conseguir, toma uma poção, entendeu? Mas não desiste, sabe? O Atos é um cara que gosta muito de fazer esportes, que gosta muito de música, que gosta muito de estar com os amigos, que tem dificuldade, às vezes, para manter o foco e a disciplina tanto quanto gostaria, né? É uma pessoa que é multitarefas. É um cara que eu acho que ele é bem organizado, até dado o volume de coisas diferentes que faz no seu dia a dia, e é uma pessoa que, né, já que a gente definiu um pouco, né, o conceito de aventura aqui, acho que é um cara que está sempre em busca aí de aventuras, né, de conhecer lugares, pessoas, jogos, histórias diferentes, sabe? E mergulhar em cada uma delas como se fosse uma aventura, sempre encarando os desafios que aparecem pela frente, né? E ao mesmo tempo tentando tirar delas aí alguma coisa que possa mudar, sabe? Contribuir aí com as próprias experiências, para quem sabe compartilhar isso com mais pessoas. Talvez eu tenha sido um pouco, né, tendencioso, generoso, né, falando, né, do Atos aí, mas vamos lá, né? Não dá para ficar só se xingando assim também. Meu querido, da minha parte, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra enorme, um orgulho, uma alegria poder ter passado esses minutos aí, né? Praticamente 1h50 contigo. Espero que possamos fazer isso mais vezes. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe teu cérebro, tua mente criativa, teus projetos. Torço muito por ti. Espero que tu tenhas noção do quão importante tu és pro mundo dos livros-jogos, para a literatura, pro Rio Grande do Sul, para quem consome isso. E, cara, parabéns pelo aniversário de forma antecipada já. Que seja um ciclo de muita alegria, de muito sucesso, de muitos motivos para dar risada, e pode contar comigo para o que precisar. Poxa, Jonathan, muito obrigado, cara, pelas tuas palavras aí, por esse momento, pelo carinho. A gente percebe que, sabe, nesses momentos aí a coisa realmente tem sentido, é o que faz valer a pena pra gente, sabe? E eu sei que todo mundo tá vivendo a sua própria aventura, tá todo mundo na sua própria jornada, e eu certamente desejo muito sucesso para ti também, pro Thiago, com as empreitadas de vocês aí, cara. Escritores, professores, artistas, sabe? São peças fundamentais, sabe? São pilares aí da nossa sociedade também. E esse trabalho que vocês estão fazendo aqui também com o Game Book Guild, com o podcast aqui, e que eu acompanho vocês fazerem no dia a dia, ele é excelente, cara, esse é muito importante. Então, parabéns a vocês por isso, e eu desejo só que vocês cresçam cada vez mais, que esse podcast atinja, assim, ó, cara, todas sabe, as pessoas aí que puderem atingir, sabe, porque é um trabalho maravilhoso. Muito e muito obrigado pelas tuas palavras. Eu faço minhas as palavras do Jonathan, tudo aquilo que ele disse eu subscrevo. E pronto, e aproveito mais uma vez também para agradecer de uma forma assim mais direta daquilo que a Game Book Guild representa. Muito obrigado pela tua presença, por teres aceitado aqui o convite, pelas tuas palavras, pela tua inspiração, pela tua experiência, pelas histórias que tu contaste, pelos projetos, por todos os projetos que já fizeste e que ainda vais fazer. Obrigado pelo teu convite para eu e o Jonathan também contribuirmos num projeto teu futuro, e vamos falando, porque eu vou querer mais livros teus. Eu quero enriquecer a minha coleção com os teus livros, eu quero lê-los. Eu gostei muito do Manto de Coragem, eu deliciei-me com o 10 Aventuras. Hei de ler num futuro ainda mais próximo o Senhor das Sombras. Vai morrer!
Não há problema. Eu morro as vezes que forem necessárias, porque de certeza que vou morrer com satisfação. Portanto, Athos, mais uma vez, muito e muito obrigado pela tua presença. Então tá, pessoal, brigadão mesmo, foi uma alegria estar com vocês aí hoje, e deixar um abraço aí para, né, para todos os nossos ouvintes aí também, e um convite, especialmente para aqueles que ainda não mergulharam no universo dos livros, jogos aí, ou dos RPGs, para que deem uma chance para esse mundo aí cheio de surpresas e tesouros inacreditáveis, que vocês vão realmente se surpreender. Exatamente, eu não o diria melhor. Caros ouvintes, este foi mais um episódio do podcast da Game Book Guild. Jonathan, deixo-te aqui também umas últimas palavras. Muito obrigado também pela tua presença, como não só como co-anfitrião, mas também como uma parte integrante aqui deste projeto. Portanto, deixo-te aqui também umas palavras finais de despedida. É nozes e amêndoas. Ora, aí está. Eu não o diria melhor. Portanto, caros ouvintes, muito obrigado pelo vosso apoio. Este podcast vai estar disponível tanto no YouTube como no Spotify, portanto, sigam-nos nessas redes sociais. Se gostaram, cliquem em gosto e usem a caixa dos comentários, tanto numa rede social como na outra, para darem sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. E já sabem, eu e o Jonathan esperamos contar com a vossa presença aqui no próximo episódio da Game Book Guild Podcast. Até uma próxima. A aventura de hoje pode ter chegado ao fim, mas muitas outras hão de surgir. Se gostaste do episódio, já sabes, deixa o teu like, o teu comentário e, caso ainda não o tenhas feito, junta-te à guilda no canal de YouTube e páginas de Instagram e TikTok. Até à próxima.